Olá, pessoal. Vamos dar sequência, então, à nossa continuação dos planos de estudo tutorado de História do terceiro ano do ensino médio. Nós tínhamos visto a primeira, segunda e terceira semana de atividades, de conteúdo, Guerra Fria, e agora a quarta, quinta e a sexta semana do PET 4, volume 4 de História, terceiro ano do ensino médio. A gente, então, ainda continua na temática desse mundo contemporâneo aqui, a redemocratização do Brasil também, cidadania, democracia, e as habilidades aí, produzir síntese histórica do processo de redemocratização do Brasil, o movimento pela anistia, a greve do PC, os movimentos direta já, a eleição indireta, Tancredo Neves, a Constituição de 88, utilizando aí diferentes fontes, escrita, iconográfica, artística, e então a temática e democratização do Brasil. Então, caros estudantes, nessa semana, vocês vão reconhecer aí o papel da sociedade civil na luta pela democratização, como, por exemplo, as manifestações estudantis, o resultado das eleições de 74, no enfrentamento à ordem política, às greves de 78, saques a supermercado em 1981, a campanha pela anistia, pelas diretas já também, na vitória aí dos candidatos da oposição em 88, e os fatos listados, eles permitem perceber que a sociedade não ficou passiva e que presenciou aí pela abertura política, mesmo diante de tentativas aí de fechamento do regime pela linha dura militar. E os movimentos sociais também, na luta pela essa redemocratização do Brasil, a volta da democracia, participando aí então ativamente. Bom, nos anos finais da ditadura militar, o Brasil passou por um processo, então, de redemocratização. Elaborou-se uma nova Constituição com ampla participação da sociedade civil, e essa nova Carta Magna, então conhecida como Constituição Cidadã, ela foi promulgada em 1988, estabeleceu, então, novos caminhos para a liberdade, para a cidadania, e desde então o Brasil, então, tem buscado meios aí, percalços econômicos e sociais para consolidar e reposicionar-se diante desse mundo globalizado que a gente está vivenciando. Então, a ditadura e os movimentos sociais, os direitos sociais, como vai ficar nessa época? O que aconteceu? Bom, a liberalização do regime militar, conhecida como abertura política, né, a volta da democracia, ela vai ter seu início no governo do Geisel, em 78, e vai avançar a participação de diferentes setores sociais. Vai ser revogado o ato institucional número 5, que previa, né, o fim da censura prévia, anistia política e o perdão aí dos todos os crimes cometidos, anistia política, possibilidade de organizar novos partidos políticos. Até então vigorava o bipartidarismo, ou seja, o Brasil tinha só dois partidos políticos, que era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e tinha o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Então, eram só esses dois partidos políticos, que reunia, então, oposicionistas atuando no Congresso, que existia apenas formalmente a volta das eleições diretas, então, para governadores, aí foi eleições diretas, você escolhia seus governadores, e foi acompanhada, então, de uma intensa mobilização mesmo, aí a população participando ativamente. E a partir da década de 70, os movimentos grevistas vai estar ressurgindo, então, a ABC Paulista, uma região que é muito industrializada do país e que abrigava, então, as fábricas de grandes, modernas, produtoras de bens de consumos duráveis e que contava com dezenas de milhares de operários, na época, o ABC Paulista. E no campo da estrutura fundiária, continuava, permanecia intocada, houve o ressurgimento da luta em favor aí do trabalhador rural, e a data, que foi 1975, aí a Comissão Pastoral da Terra, que foi criada, então, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na CNBB, tá, para atuar nas questões agrárias, aí no campo. E em 1979 forma o Movimento dos Trabalhadores Rurais. Então, no final aí da década de 70, foi formado, então, o MST, início da década de 80, o Partido dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores. Então, final da década de 70, início da década de 80, essas mudanças que estão acontecendo no Brasil.
Bom, igualmente também significativo foi o surgimento dos movimentos urbanos, o movimento contra os loteamentos clandestinos, os movimentos moradores de favela, em 1979, tá, a década de 70, final da década de 70, movimento dos mutuários, em 84, e depois também essa participação popular. E também acontece a música, tá? A de protesto, é nesse contexto aí de redemocratização, ou seja, a volta da democracia, o fim do regime militar. Tem a música do Renato Russo, ela é de 1978, Que País é Esse? Então foi composta nessa época, na época era o grupo Aborto Elétrico, lançado pelo Legião Urbana em 87. A letra ela aponta para o sentimento de revolta, de indignação dos brasileiros aí, frente a um projeto político e econômico. Então ele fala, nas favelas, no Senado, tem sujeira para todo lado, acaba que ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo ainda acredita no futuro aí da nação. Ele pergunta que país é esse? No Amazonas, é no Araraguaia, na Baixada Fluminense, pode ser em Mato Grosso, Minas, e no Nordeste, tudo em paz. A morte é o descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Ele pergunta que país é esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Então, aí na época, nesse contexto, então, final do regime militar, o início aí, começando aí o início desse processo aí nosso de retomada, né, da democracia, redemocratização no Brasil. Então, em 1975, o poeta maranhense, o Ferreira Goulart, ele publica o livro Dentro da Noite, Veloz. No texto, o autor toca de modo astuto, né, bem inteligente, nessas feridas abertas pelos anos de repressão, ou seja, regime militar, da ditadura militar, sem, contudo, cair no discurso de panfleto, né, panfletário, do poema Maio 64. Aí, então, Ferreira Goulart escreve: mas quantos amigos presos, quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror, há muitas famílias sem rumo essa tarde, nos subúrbios de ferro e gás, onde brinca e remida a infância da classe operária. Aí a charge, os contextos de democratização, direta já, ou seja, votar, escolher seus governantes, queremos votar, então a luta aí de volta da democracia, acabar o governo autoritário, aí na época do regime militar. Aqui tem alguns sites aí, sugestões de livro, documentários aí, para vocês aprofundarem aí no estudo. E as questões, vamos lá. A Carta Magna, né, do Brasil, de 88, que foi apelidada de Constituição Cidadã, por representar as conquistas de movimentos sociais organizados e permanece em vigor até hoje. Em sua opinião, qual a importância dessa Constituição incorporar as reivindicações, as conquistas dos movimentos sociais? Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela vai incorporar essas reivindicações, os movimentos sociais no Brasil. Então, você vai dar a sua opinião dessa importância a gente ter uma Constituição para estar seguindo, ela incorporar essas reivindicações, essas conquistas aí dos movimentos sociais no Brasil. Depois a questão 2, novamente, as diretas já, então a luta a favor, a volta da democracia. Bom, voava-se o voo 254 na noite de 27 de maio de 1984, exatamente um mês e 2 dias antes, ou seja, 25 de abril, travou-se a penúltima batalha entre nação e ditadura, ocasião em que esta, uma vez mais, a última vez, derrotara aquela, manobrando com suspeita habilidade no Congresso Nacional para que fosse rejeitada uma emenda à Constituição que restabeleceu então o voto, o direito dos cidadãos para a próxima escolha do presidente da República. Então, no final da década de 70, o Brasil começa a viver, então, o processo, então, de redemocratização, a volta da democracia, o fim do regime militar, com base nessa afirmação. E no texto acima, comente sobre a campanha das diretas já e sua relação com o contexto político, social e econômico da época. O que estava acontecendo na época? Então, o Brasil vivia uma ditadura militar, tá? 21 anos, tá? Então,
a campanha, a luta pelas diretas já, ou seja, poder escolher seus governantes, participar da política, exercer sua cidadania. Então, fim do regime militar. Então, a campanha das diretas já. 3. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país, e não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Por esse processo, então, de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram, então, para esse processo de redemocratização com o fim do regime militar, a volta da democracia. Então, esse processo, essas lutas sociais. Aqui está F, G, H, mas é A, B, C, D, tá, gente? Ó, primeiro, diminuir a legitimidade dos partidos políticos, então, criados, não é diminuir, é aumentar essa legitimidade. Depois, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais, é fragmentar, dividir, espalhar, ou depois, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, não é só na época de eleições, mas a todo momento você participar da vida política. Será que seria isso? Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais? O que vocês acham? Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política, ou ampliar as disputas aqui pela hegemonia das entidades trabalhadoras, ou ampliar as disputas pela hegemonia das entidades trabalhadoras com os sindicatos? Então, vocês vão escolher qual questão que seria que adequa melhor aqui a questão do processo de redemocratização da sociedade brasileira. E depois a gente vai para a semana 5, tá? A gente ainda continua dentro dessa temática, agora a gente já entra aí no governo Sarney, a Constituição Cidadã de 1988, então essa nova república no Brasil. Bom, a Constituição, então, Cidadã, que é o tema dessa semana nossa de estudo, de 88. Cara estudante, nessa semana, você vai perceber a importância dos dispositivos legais da Constituição de 88, que se referem aos direitos e garantias fundamentais, reconhecimento dos direitos individuais e sociais das mulheres, direito dos indígenas, direitos de não discriminação racial, tá? Direito de greve para os trabalhadores, proteção ao meio ambiente, incorporação das leis trabalhistas como direitos essenciais, direitos sociais de saúde, educação, proteção à maternidade, da infância, de assistência aos desamparados. Então, por isso que chama Constituição Cidadã, que ela levou em conta essas lutas, os movimentos sociais. Vão garantir, então, de direitos. Com uma ampla mobilização popular e de grupos sociais organizados durante a Constituinte, a Carta de 88, a Constituição Cidadã, assegurou direitos a grupos historicamente marginalizados aí no Brasil, como de mulheres, de indígenas, afrodescendentes, prevendo para esses grupos medidas e tratamentos diferenciados. A pressão pública também garantiu o avanço da pauta dos direitos humanos e também o princípio da igualdade jurídica entre as pessoas. Então, Constituição Cidadã, de 88, em vigor até hoje. Bom, com a Constituição de 88, o Estado brasileiro passou então a garantir o direito de proteção aos povos indígenas e a preservação de sua cultura, assegurando os direitos básicos e prevendo a criação de reservas indígenas. Duas inovações que merecem destaque em relação à Constituição anterior foram o abandono do entendimento de que os indígenas seriam uma categoria social condicionada ao desaparecimento e a garantia do respeito aos seus costumes, língua, tradições, crenças e organizações sociais. O movimento negro teve participação efetiva, tá, na elaboração de pontos importantes da Constituição. Os afrodescendentes encontraram nessa carta a oportunidade de promover a igualdade e a proteção contra o racismo,
decreto, aqui decretado, crime inafiançável. Então, você não vai pagar uma fiança e sair, não. Crime inafiançável e ter reconhecido a sua importância na formação da sociedade brasileira. Então, racismo. Aqui, crime inafiançável. Bom, e no caso das mulheres, estabeleceu-se a ampliação da licença maternidade, então, para 120 dias, e a regra aqui especiais para aposentadoria. E, além disso, também foi introduzido o princípio da igualdade entre homens e mulheres em relação a direitos e deveres, o que garantiu às mulheres reconhecimento do seu papel como cidadãs na sociedade brasileira. E a nova Constituição também assegurou também a igualdade de gêneros nas relações trabalhistas, nos assuntos familiares conjugais. Por isso, Constituição Cidadã de 88. E as políticas de ações afirmativas, aí, as ações afirmativas. Bom, essas políticas aí, as ações afirmativas, são formas institucionalizadas de expressão dos conflitos existentes na sociedade. Mas o que significa dizer isso, então? Políticas afirmativas por parte do governo, ações afirmativas. Pensamos, por exemplo, nas políticas de cotas para negros atualmente no Brasil. Até o desenvolvimento e a implantação desse tipo de política, a população negra brasileira contou com históricos de dificuldades de inserção em uma sociedade, na nossa sociedade. Então, dessa forma, podemos dizer que nesta existe um conflito no que se refere à raça, a função da defasagem, da oportunidade de uma pessoa negra para ter ou pertencer a um grupo social que foi historicamente excluído da sociedade brasileira. Então, essas ações, essas políticas afirmativas existem, então, para institucionalizar, então, por parte do Estado, institucionalizar esse conflito, ou seja, tenta corrigir essas defasagens. Ela vai corrigir essas defasagens da sociedade, aqui sociais, históricas, por meio de leis, então, de programas governamentais, dentre outras ações que envolvem não apenas o governo, mas toda a sociedade. Então, para diminuir um pouco essa defasagem, essa desigualdade. O Brasil não é o primeiro a adotar esse tipo de medida. Os Estados Unidos, aqui, o primeiro Estado a promover políticas de igualdade, de inserção de indivíduos desfavorecidos socialmente, foram os Estados Unidos, na década de 60. Então, eles já resolveram esse problema já na década de 60, criando leis aí, de oportunidades para todos, para corrigir essas defasagens. Então, os Estados Unidos, na década de 60, e durante esse período, o movimento negro nos Estados Unidos se tornou uma das forças mais atuantes na luta pela ampliação da democracia na sociedade estadunidense. E assim, as ações afirmativas, então, existem para garantir, então, as representações do maior número de segmentos sociais possíveis, nos mais diversos âmbitos da vida social, como acesso ao mercado de trabalho, à educação e também no que se refere à sua representação política. Tá? Então, isso são políticas afirmativas, ações afirmativas. E os movimentos sociais, essas ações afirmativas e a universalização, então, dos direitos. Bom, os movimentos sociais que historicamente, então, questionam, que eles resistem, criam formas e propõem novas relações sociais, manifestando-se contra o que é considerado injusto, incorreto e muitas vezes inaceitável em uma dada sociedade, são, nesse sentido, ações afirmativas, pois são ações coletivas de afirmação de identidade e direitos, tá? Práticas constituintes de autonomia. Então, isso são ações afirmativas, tá? Políticas afirmativas. Assim, ação afirmativa e democratização são conceitos que estão ligados nas práticas contra as desigualdades, que devem afirmar a igualdade contra o privilégio, a multiplicidade contra a uniformidade e a participação contra a partilha. É nesse sentido que as ações afirmativas é política de democratização, faz parte de uma democracia,
pois na democracia a política consiste na criação daquilo que, necessariamente, todos devem ter acesso, criando meios que assegurem esse acesso, leis que favoreçam e assegurem o acesso, então, de todos. Os movimentos sociais, da população negra, das mulheres, dos indígenas, dos homossexuais, dos deficientes físicos, dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto, dos trabalhadores em geral, os movimentos pelo direito, educação e em defesa do ensino público, os cursos pré-vestibulares, populares para negros e carentes e outros são, com todas as suas contradições e perspectivas, ações afirmativas, políticas afirmativas, que afirmam que ainda não existe de fato e que querem instituir. Ou seja, no âmbito das políticas públicas, uma política de ação afirmativa se estabelece por meio de leis, de medidas concretas, tá? De combate aos efeitos das discriminações, das desigualdades nas relações sociais vigentes. Então, o objetivo de tais medidas, então, é essa recomposição social. Então, aí daí a importância dessas políticas, dessas ações afirmativas. Discriminação ou preconceito. Aqui, inicialmente, a lei ela foi elaborada para a punição de crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor, e ficou conhecida, então, como Lei do Racismo, mas a Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, acrescentou os termos etnia, religião ou procedência nacional e ampliou, então, essa proteção aí da lei para vários outros aí, tipos de intolerância. Aqui as penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão, tá? O intuito, então, dessa norma, dessa lei, é de preservar os objetivos fundamentais, então, descritos na nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, mas especificamente de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vou até grifar aqui da importância. Bom, e para saber mais, então, aqui a sugestão de livros aí, sites, e vamos para as atividades, então, do PET, né, volume 4, esse quarto bimestre. Bom, no Brasil, para uma população de 54% negra, incluindo os pardos, apenas 14% dos juízes e 2% dos procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem ser imparciais sem relação à cor, credo, né, gênero, e os mais sensíveis desenvolvem empatia que lhes permite colocar-se no lugar dos mais desfavorecidos socialmente. Nos Estados Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já condenados. Como resultado do trabalho de apenas uma delas, 353 presos foram inocentados em novos julgamentos desde 1989. Desses 219 eram negros. No Brasil, ainda é uma incógnita o avanço social que seria obtido por uma justiça cega ou... Bom, então, aqui sobre esse funcionamento dessa justiça, o que a gente poderia estar destacando aqui, tá? Marque aí a correta, dentro desse pensamento, dessa ideia. Questão 2. Enquanto persistirem as grandes diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis, ou seja, as políticas afirmativas, as ações afirmativas por parte do Estado, elas são indispensáveis, ou seja, tem que ter, sim. As ações referidas são legítimas por uma concepção de política pública. Então, marque aí a correta. Ela é focada no clientelismo? Não, tá? Pautada na liberdade de iniciativa, baseada em relações de parentesco, seria parentesco, ou organizações religiosas, ou centrada na regulação de oportunidades. Então, marque aí a correta, ok? Depois,
Tem uma imagem da Lei Áurea, o fim da escravidão, 88, e a Constituição de 1988, né, a cidadã. E aqui no meio, nada mudou. Aí uma imagem recente, da década de 80 aqui, vamos mudar, marcha contra a farsa da abolição. Participe, 11 de maio, às 16 horas, na Candelária, Movimento Negro, Rio de Janeiro. Ou seja, a luta ainda continua. Bom, aí pergunta, o cartaz, letra A. O cartaz do Movimento Negro afirma, em 1988, que a abolição era uma farsa. Em sua opinião, por que essa ideia foi feita aqui? O que eles estão contestando? Ou seja, incluiu todo mundo realmente? Dê sua opinião. Letra B. A Constituição de 88 significou algum avanço no combate ao racismo? O que vocês acham? Tem leis aí assegurando, então, a pena de reclusão de 5 anos. Então, justifique sua resposta. Agora vamos para a semana 6, terminando, olha só. A gente ainda continua dentro dessa temática de cidadania e democracia. Aqui, as habilidades, operar com os conceitos de etnia, de cultura, fundamentalismo, multiculturalismo e alteridade, se colocar no lugar do outro, analisar conflitos contemporâneos que envolvam questões de ordem étnica, cultural, religiosa. Então, vamos lá, o nosso tema, então, dessa sexta semana e última semana desse nosso quarto trimestre. Bom, caro estudante, nessa semana você vai reconhecer a existência de diversos grupos identitários, urbanos ou rurais, formados por segmentos sociais, excluídos, pertencentes às camadas populares, mas não exclusivamente, que podem incluir mulheres, afrodescendentes, indígenas, grupos geracionais jovens, idosos, deficientes, seguidores de uma determinada religião, que lutam por diversos movimentos sociais, culturais, melhores condições de vida, acesso à terra, moradia, serviço público, reconhecimento e visibilidade social. A dimensão desses movimentos pode ser observada no Fórum Social Mundial, que anualmente reúne movimentos sociais de muitos continentes com o objetivo de elaborar alternativas para a transformação social global. Pluralidades e diversidades identitárias, então, sobre o mundo contemporâneo, dentro dessa globalização, dessa mundialização, aqui com o advento, então, da internet, das mídias eletrônicas, do grande volume de informações que circulam a todo momento, essa instabilidade e incerteza tornaram-se cada vez mais presentes. E, além disso, processos políticos, sociais e econômicos que levam pessoas a migrações forçadas e à condição de refugiados, por exemplo, apontam para a urgência de reforçar a importância da diversidade existente no mundo. E nos tempos atuais, tudo é rápido, é efêmero, é passageiro, é muito rápido, descartável, tanto no consumo, como nas comunicações e até nas formas de relacionamento. Em contexto de profusão de informações e de conveniência com as culturas diferentes, ocorreram as crises de identidade. Assim, a sociedade passou a debater sobre a diversidade, identidade, que se formam no confronto e na convivência diária. E, nesse sentido, torna-se necessário praticar a convivência democrática com identidades diferentes, aqui percebendo a importância dessa pluralidade social. E falar em identidade cultural brasileira, por exemplo, significa refletir sobre os aspectos religiosos, linguísticos, étnicos, raciais, regionais também, que nos definem como sociedade. Essas identidades estão expressas na história e na memória coletiva da população de cada país. Se a identidade cultural é formada por múltiplos aspectos, é preciso aprender a conviver harmoniosamente com eles, e essa questão tem sido levantada por diferentes grupos em diversos âmbitos da sociedade. Discute-se, por exemplo, a presença de identidades religiosas que devem ser respeitadas, as populações negras e indígenas reivindicam, então, o reconhecimento de suas identidades próprias. Bom, e as etnias, reconhecimento, então, dessas diferenças. Então, um dos meios contemporâneos de abordar a dinâmica da interação entre os diferentes povos e grupos sociais que compõem a população mundial
ao conceito de etnia. Podemos definir, então, como um conjunto de seres humanos que partilham diferentes aspectos culturais que vão da linguagem à religião. Então, são características sociais, culturais, é o costume, cultura. Portanto, são aprendidas e não inatas. Você não nasce com isso, você aprende, tá? É cultural o termo. Então, etnia leva em conta o costume, a cultura, seu idioma, suas práticas culturais que são comuns. Então, o termo etnia está diretamente associado, então, ao termo diversidade cultural, elemento mais apropriado para identificar os diferentes grupos humanos, então. O uso, então, desse termo se refere principalmente aos processos históricos, culturais, construídos, então, por meio dessa interação social. Por isso, etnia, tá? Essa etnicidade, nesse caso, então, é a consciência de pertencer a determinada comunidade étnica, construindo uma identificação. Você tem uma identificação com o seu grupo social específico de sua sociedade, aí dessa dada sociedade, diferente do termo de raça, tá? Que ela evoca uma ideia aqui, uma distinção pela origem biológica. Etnia e etnicidade refere-se a práticas socioculturais, é histórica, cultural, costume, tá? De vários grupos humanos que interagem entre si. Essas práticas pressupõem a aceitação e a percepção da diversidade cultural humana como elementos positivos e em processo de constante renovação. E com base na noção de etnia, então, estudos sobre a desigualdade social brasileira passaram a identificar com as relações sociais historicamente construídas no Brasil, que foram marcadas por injustiças vivenciadas pelas vítimas do racismo, no Brasil, do preconceito e da discriminação, e sustentadas pelas ideias equivocadas de raças humanas. Isso foi um passo importante, pois até meados do século XX, as explicações biológicas eram empregadas por boa parte dos estudos sobre desigualdades sociais. E a questão do multiculturalismo, tá? É um conceito que vai estar surgindo na sociedade, então, contemporânea, como meio de combater, por um lado, essa ideia de homogeneidade cultural, tá? É multicultural, fundada na visão de superioridade dos povos colonizadores europeus, tá? A ideia dessa, então, de homogeneidade cultural afirma que a cultura, o modo de vida e a visão do mundo dos europeus são universais e únicos, tá? Sobrepondo aos demais povos, disseminada mundialmente. Essa concepção tem um papel central no desenvolvimento da xenofobia, o ódio ao outro, o estrangeiro, um fenômeno que na atualidade afeta principalmente os imigrantes. Xenofobia, o ódio ao outro, que a cultura do outro é diferente, então você não vai ter essa empatia, altruísmo, respeito ao outro aqui. Por ser um termo para o qual se aceita muitas definições, o conceito de multiculturalismo não é único, nem homogêneo. Varia aí conforme o contexto histórico, tá? E como movimento político e social, o multiculturalismo ele é legítimo e diz respeito às reivindicações dos grupos culturais dominados no interior dos países de capitalismo avançado, por exemplo, Inglaterra, os Estados Unidos, a França, entre outros, para terem suas culturas reconhecidas e representadas na cultura nacional, destacando então a luta dos negros americanos, principalmente a partir da década de 60, pelo acesso a direito, pelo combate à segregação, à separação, à apartheid, à separação, segregação e ao racismo, que vigorou até a década de 60, por exemplo, nos Estados Unidos. Bom, aqui as sugestões, então, de filmes, documentários, livros, e vamos, então, para as atividades, nossas últimas atividades dessa semana 6. Bom, o Brasil, por conter uma grande dimensão territorial, uma população numerosa e miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos, índios,
apresenta, então, uma vasta diversidade cultural. Mesmo assim, o medo do diferente é alimentado por uma série de preconceitos, pré-julgamentos, né? Preconceito é justamente isso, um pré-julgamento que desumaniza, tá? Sem, entretanto, se conhecer o outro. Hoje, notícias de violência e preconceito são comuns na mídia. Há intocáveis casos de agressões, tanto verbais como físicas, de que apenas pensa ou vive diferente. A lista de atrocidades provocada pela intolerância ela é vasta, seja ela por questões étnicas, políticas, de gênero, de classe, religiosa, sexual, cultural, social, causada pela dificuldade de entender e aceitar as diferenças. Então, diante disso, o grande desafio do mundo contemporâneo é de que todas essas identidades consigam viver juntas, em paz. Bom, convido vocês, aliás, a pesquisarem, conversarem com os colegas, professores, amigos e familiares e, em seguida, redigir um texto dissertativo argumentativo em norma culta, escrita na língua portuguesa, aqui, sobre o tema, o desafio de se conviver com a diferença, apresentando experiência ou propostas de ação social que respeite os direitos humanos. Você vai selecionar, organizar e relacionar aí o seu pensamento de forma coerente, coesa, com argumentos, com fatos, para defender o seu ponto de vista. Então, essa semana 6, então, redigir um texto, então, com o tema Desafio de se conviver com a diferença. Aqui o espaço para essa semana 6 seria isso. Vamos continuar firmes no caminho que leva à aprendizagem. A história, ela é absolutamente fundamental para um povo. Quem não conhece, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, a história, ela é absolutamente fundamental para um povo. Bom, então é isso. Bons estudos. Até a próxima.